Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e hoje nós temos uma convidada muito especial, a diretora do Festival de Curitiba, Fabiola Passini. Fabiola, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer receber você mais uma vez para falar desse cenário imenso que é o Festival de Curitiba. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço sempre a oportunidade de falar aqui com vocês um pouquinho sobre o festival, que logo tá chegando, né? Então é sempre bom a gente falar sobre esse assunto que a gente adora. Já está batendo a nossa porta, com certeza. E para a gente começar, vamos aos números. Essa é a 34ª edição do Festival de Curitiba. Conta pra gente quantas atrações vocês estão programando para este ano. E já lembrando que é de 30 de março até 12 de abril. Exatamente. Esse ano, o festival conta com 435 atrações espalhadas, né, pela cidade toda, pela região metropolitana também. E essas atrações incluem não só os espetáculos de teatro, mas oficinas, que são nossas ações formativas, palestras, debates, ações críticas, muitas coisas voltadas para estudantes de teatro também. Mas ao todo são mais de 435 atrações. Excelente. Fabiola, como diretora, eu sei que seu coração pulsa quando fala de Festival de Curitiba, né? Como que você descreveria o festival para uma pessoa, por exemplo, que nunca participou e que este ano terá a oportunidade de estar com vocês? É uma reunião muito grande de artistas e de público, e eles se encontram. Então, é o público encontrando o artista no palco, o artista que vê uma plateia sempre lotada no festival. São os artistas se encontrando durante o festival, porque muitos deles não conseguem assistir os trabalhos dos colegas durante o ano, né? Então, eles acabam se assistindo aqui, então, eles se encontram depois de muito tempo aqui no festival. As pessoas encontram os amigos para assistirem festival, encontram a família. Então, essa sensação que a gente tem, o festival deixa a cidade diferente, o festival tá gostoso, é porque as pessoas também, elas se proporcionam isso, sabe? De poder encontrar o público, encontrar o artista, encontrar os amigos e tudo isso em volta do teatro. Então, eu acho que o festival, ele é um grande encontro. Muito bom. E Fabiola, como que você acha que o Festival de Curitiba se posiciona nos cenários nacional e até internacional? Nós somos muito respeitados lá fora. É um festival, a gente não costuma dizer que é o melhor, nem o maior, né? Eu, pelo menos, não uso essas palavras, mas a gente é, sim, um dos mais importantes, um dos maiores, assim, porque existem festivais grandes também na América Latina. Em Santiago, no Chile, existe o Santiago a Mil, que é um festival muito importante, também tão grande quanto. Então, nós somos muito reconhecidos. É muito legal que ver também, quando eu vou, pelo menos, para outras cidades do Brasil, antes mesmo de falar do festival, quando eu falo de Curitiba. Muitas pessoas falam, em Curitiba que tem um festival de teatro. Então, a cidade também é reconhecida lá fora pelo festival. E isso é muito legal, uma identidade que carrega, né? E como que o festival se diferencia, né, de outros eventos teatrais pelo Brasil? Será que é justamente aquela diversidade que você trouxe para nós agora há pouco? Sim, com certeza, porque eu acho que tem uma coisa que é diferente dos outros festivais, é porque a gente procura um público que é um público que gosta de ver tudo, né? Tem muitos festivais, não só de teatro, mas outras atividades de artes visuais, ou até de música, que é muito feito para um público específico, aquele público que é apaixonado pelo teatro. Esse festival, que é o nosso festival de Curitiba, a gente gosta de trabalhar para um público muito plural, que eu falo. Então, são pessoas que não são acostumadas a ir para o teatro, mas são atraídas pela nossa programação, pessoas que nunca foram para o teatro, mas também que querem desbravar durante o festival, Ótimo. crianças, adolescentes também. Então a gente pensa num público que mexe com a cidade inteira. Então eu acho que esse é o nosso diferencial, né? E também a quantidade. Acho que isso no Brasil, com certeza, nós somos o maior festival pela quantidade. No mesmo dia a gente tem. Eu acho que eu nunca parei para contar isso, mas talvez mais de 50 atrações no único Muita dia. coisa. É muita coisa, né? Então você tem para todos os horários, todos os gostos, todos os bolsos, todos os estilos num único dia só. Então isso é muito legal. Extremamente democrático. Muito. Falando um pouquinho, né, da questão da programação deste ano,
Muita coisa gratuita, algumas coisas pagas também. Eu sei que são mais de 430, como você mencionou, não dá para a gente falar tudo aqui, mas o que que você pontua para que as pessoas possam se organizar? E eu acho interessante também você deixar o site para a gente, para quem está em casa, acessar e ver aquele dia que mais agrada, que tem alguma coisa que chame atenção para poder participar. É festivaldecuritiba.com.br e lá no site tem um filtro novo. Então você vai poder fazer o dia a dia, assim, eu quero saber o que vai acontecer no festival no sábado, no dia 11 de abril. Você consegue fazer esse levantamento pelo filtro, por horário e também por espaço, o que é muito legal, perto da sua região, perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Então, fica essa dica para se organizar, porque é isso, é muita coisa para ver, né? Então, pelo site você consegue. Mas uma coisa que eu deixo uma dica que é super legal é acompanhar. A gente fala, o festival tem muitas coisas que são pagas, mas muitas coisas são gratuitas. No filtro também você encontra pela gratuidade. São as coisas que acontecem na rua. E eu acho que isso é fantástico, assim, um convite para você assistir espetáculos que são do Brasil inteiro. Então é super bonito, é delicioso. Esse movimento também da festa, da alegria, da cidade pulsando, vem muito por causa dos espetáculos de rua, com certeza. E Curitiba é uma cidade muito plural, muito cultural, né? E Fabiola, claro que ao longo dessas 34 edições, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, mas para você que hoje ocupa essa cadeira de diretora-geral do Festival de Curitiba, o que que você pontua para nós, né, dessa evolução, assim, o que que mudou? Desde quando eu faço parte do festival, comecei como produtora, bilheteira, na verdade, passei para produção e agora na direção. Eu percebo que a cada ano que passa, o curitibano tem um orgulho do festival. Então, por exemplo, eu sempre digo, a gente não está maior em números. O festival, inclusive, em números foi maior já. Já passou de 500 sessões, 500 apresentações, né? Eu acho que a gente está mais forte, porque nós temos os curitibanos com esse orgulho de ter o festival aqui, os artistas daqui também felizes com o festival, os artistas que vêm de fora também. Então a gente escuta falar do festival com muita emoção de todo mundo, as pessoas ficam ansiosas. Então isso eu percebo que é um movimento que vem crescendo cada vez mais. E uma outra coisa também que eu acho super legal é que eu tenho visto cada vez mais durante o ano espetáculos de fora de Curitiba também vindo para cá. Uma vez a gente demorava para ter espetáculos que vinham fazer temporadas aqui, ficar em cartaz pelo menos 15 dias ou um final de semana, né? E eu acho que isso é um legado que o festival deixando para a cidade, porque os artistas de fora veem que aqui tem público. O público de Curitiba gosta de ver teatro. Então, por exemplo, a gente vai ter agora, no final do mês, Vera Holtz com um espetáculo chamado Ficções. A Vera Holtz veio para o festival com esse espetáculo, foi um sucesso absurdo. A gente fez sessão extra. Ela voltou para cá já pela segunda vez, porque ela sabe que aqui tem público. Então, esse também eu acho que é um legado que o festival vai deixando para a cidade, é uma construção que eu vejo que vem acontecendo aos poucos. Fabiola, é claro que eu já dei uma espiadinha lá no novo site, né, para pegar algumas informações e para já me inteirar da programação também. E uma coisa me chamou a atenção, que é a estreia do Casagrande nos palcos, né? Ele que é ex-jogador de futebol, comentarista, muito respeitado, inclusive. Qual que é a expectativa de vocês e da onde que surgiu, né, essa ideia desse convite para o Casagrande especificamente? Então, a gente viu que ele fez uma apresentação mais fechada para um público específico em São Paulo ano passado, e a gente já ficou bastante atento, assim, porque esse também é uma do que o festival se propõe. Nós adoramos coisas que saem da caixinha, saem da curva, a gente adora experimentar, e quando o artista também está afim, para a gente é melhor ainda, né? E aí, para a Claro. gente faz todo sentido, porque todos os artistas que vêm para o festival se apresentam no Guaíra, falam sempre pra gente assim, nossa, o Guaíra, o Guairão, ele é o Maracanã dos teatros. Fazem sempre esse paralelo. A gente falou, bom, não tem pessoa melhor então para estar dentro do Maracanã dos teatros do que um ex-jogador de futebol que já jogou no Maracanã muitas vezes, comentarista de futebol, querendo se apresentar fazer teatro. Então a gente achou que é uma coisa combina muito com a outra, é perfeito. Deu E também certo? porque é uma história que é instigante, ele fala sobre a vida dele, é uma vida que passou por uns períodos difíceis, complicados, então eu acho que todo mundo vai se identificar de alguma forma, ou porque já passou por algo parecido, então é uma história de recomeço, uma história de força, de vida, Superação.
superação. Então tem tudo a ver. A gente está apostando muito nesse espetáculo. Ele ficou muito feliz com o convite do festival, ele aceitou na hora. E é isso, é um público que, assim, 2.000 pessoas, né? Para quem não é artista, mas é um cara que já frequentou um público muito maior que esse. Ah, legal. E ele tá bem feliz com o desafio. Boas expectativas, então. Fabiola, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você continua com a gente. E para você de casa, não saia da rede CNT, que nós já voltamos com o Jogo do Poder desta noite. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e a nossa convidada super especial é Fabiola Passini, ela que é diretora do Festival de Curitiba. Fabiola, uma curiosidade agora, como é que vocês fazem as seleções, né, desses espetáculos e de toda a programação que envolve o Festival de Curitiba? Vocês pensam em, por exemplo, em inovação, relevância social? Qual que é o critério, né? Vocês se baseiam em quê para esses convites? Sim, para cada uma das mostras dentro do festival existe um formato. A mostra Lúcia Camargo tem uma curadoria que é formada por 3 pessoas: Giovana Soar, que é aqui de Curitiba, Daniele Sampaio, que mora em São Paulo, e o Patrick Pessoa, que mora no Rio de Janeiro. Eles são os encarregados por indicar para a gente quais serão os espetáculos para compor a programação do ano seguinte, né? Eles começam um trabalho em julho. Né, para vocês terem ideia. Então, eles viajam pelo Brasil inteiro, fazem parte de alguns festivais. Eu também costumo viajar para muitos festivais. E aí, com isso, eles vão também imaginando que linha curatorial eles vão querer usar para aquele ano, qual é a tendência. A gente observa muito tendência, né? Ou do que foi muito visto, muito falado. Eles escolhem um tema. Então, esse ano, por exemplo, tem muitas coisas que são autobiográficas ou biográficas, ou que foram inspiradas em livros importantes, como o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Então, esse foi um pouco do recorte deles. Já o Fringe não tem curadoria, as pessoas se inscrevem para estarem aqui. Ah, legal. E a gente apenas faz uma seleção de mostras que acontece no Brasil inteiro, mas não existe uma. Ah, vamos falar sobre esse tema, né? O Diogo Portugal faz a curadoria do Risorama, ele também frequenta, enfim, humoristas, né? Vários shows durante o ano. O Gastronomix, essa nossa feira gastronômica, o Celso Freire, que é o chefe, coordena por dentro dos restaurantes, né? Então, cada uma das mostras a gente tem um tipo de seleção, mas geralmente é isso, tentando procurar uma tendência, o que tem sido falado muito, qual é o assunto que está em alta, o que é importante o festival falar esse ano, que aproveitar, né? Que já que tem tantas luzes voltadas para gente, o que que a gente vai querer falar? E, Fabiola, seria um desafio, não sei se é essa palavra, mas equilibrar, né? Por exemplo, os espetáculos experimentais, aqueles que estão chegando agora, com peças mais comerciais, né? Que são aclamadas pelo público, críticas excelentes. Colocar na balança ali, acho que é um pouquinho difícil, né? Para vocês contemplarem todos os artistas. É difícil, mas como falei um pouquinho no primeiro bloco, esse é um dos nossos diferenciais. Por isso que a gente fala com um público muito plural. A gente quer trabalhar assuntos que sejam relevantes, que sejam contemporâneos, mas também a gente não pode esquecer dos espetáculos que se propõem a serem espetáculos mais comerciais mesmo, né? Virados para comédia, para o musical, que é um entretenimento, mas também todos os nossos espetáculos que são comédias, eles também são reflexivos, não são comediões mais populares, mas a gente sempre gosta de equilibrar isso na programação, justamente porque a gente conversa com um público muito plural. Então, é muito difícil chegar nesse número da mostra Lúcia Camargo, principalmente. E como que o festival lida com censura ou polêmicas em espetáculos mais provocativos? A gente não fala para a curadoria, por exemplo, a gente não pode trabalhar sobre determinado assunto, né? Certo. Mas é claro que a curadoria também tem um equilíbrio, digamos assim. A gente não fala sobre religião, sobre política nos espetáculos. Os espetáculos por si só, existem temas políticos nos espetáculos, né? Mas o festival não é um festival que levanta nenhuma bandeira.
Então, a gente também tenta equilibrar com isso. Todos os espetáculos têm classificação indicativa dentro do guia de curadoria. Se existe algum espetáculo que tem nudez, a gente também coloca que tem nudez. A gente não deixa de fazer um espetáculo porque a gente acha que ele pode ser polêmico demais. O espetáculo de teatro, assim como qualquer outra obra de arte, ele tem que ser vivo e expressivo por sua natureza, né? Então, as obras falam por si só. Vocês estão indo este ano para a terceira edição da Mostra Surda de Teatro, né? Qual que é a importância disso, Fabiola? A gente tem uma ligação muito legal com os organizadores da Moça Surda, que é o Jonatas Medeiros e a Rafaela Gobi. Eles fazem parte de um time de uma empresa, na verdade, que chama Fluindo Libras, que faz toda a acessibilidade do festival em Libras. E Legal. eles são artistas durante o ano todo, e são artistas de teatro, são artistas de cinema, e ao longo dos anos eles também eles têm um grupo de teatro também. Então, quando eles trouxeram para a gente essa ideia, a gente adotou na hora, a gente falou, com certeza vamos fundo nessa, porque não existe uma mostra no Brasil voltada para artistas surdos e para 100% para o público surdo, né? Então a gente quis, assim, na hora, falou, vamos fazer com toda certeza, e foi um sucesso a primeira edição, a segunda também, eu mesma nunca consegui assistir, porque é gratuito, mas assim, você tira ingresso uma hora antes, as filas são enormes. Curitiba tem um público gigantesco para acessibilidade. Interessante. O festival mesmo, eu não vou saber de cabeça agora, mas existem muitas sessões que são com intérprete de Libras, e a gente sempre fala que a gente gosta de ver nossas cadeiras reservadas para acessibilidade sempre cheias, porque se a gente tem, então a gente tem que chegar nessas pessoas. E tá cada vez mais bonito de ver o quanto esse público cresce mesmo. Uma inclusão maravilhosa. Muito bom. E, Fabiola, existem iniciativas de intercâmbio cultural com festivais estrangeiros? A gente tem, esse ano a gente vai receber, se eu não me engano, 5 programadores, curadores de outros festivais de outros países internacionais. A gente reúne aqui em torno de 35 programadores que vêm para o festival para escolher sua programação ao longo do ano, né? E esse ano a gente vai receber em torno de 5 internacionais. Então a gente faz um intercâmbio. Às vezes a gente também vai para alguns festivais que são para fora. A Giovana mesmo, que é a nossa curadora que é aqui de Curitiba, foi para Santiago, nesse festival que eu comentei com vocês já pensando em coisas que a gente pode trazer para cá em 2027. A gente faz parcerias de espetáculos internacionais com o Sesc de São Paulo, que é muito atuante no teatro em São Paulo, né? Então a gente também traz espetáculos de lá, em parceria com os dois estados. É muito interessante, a gente gosta bastante de estar conectado nesse sentido. Como que vocês avaliam o agrado, né, a satisfação do público? Vocês fecham a conta ali no final, né, no último dia, acabou tudo, enfim, como é que vocês avaliam essa participação do público, esse engajamento? A gente tem uma pesquisa que é enviado por e-mail para todo mundo que comprou ingresso e as pessoas, muita gente responde, então, e essa pesquisa a gente recebe no dia a dia já do festival, né, as respostas, sempre muito positivas, mas eu acho que mais que isso, é o calor do público durante o festival, quando a gente escuta, eu adoro, por exemplo, ficar escutando as pessoas saindo do teatro, ver o que que elas estão falando. Nas filas dos teatros mesmo, eu acho que a procura dos ingressos também a gente teve uma procura muito grande no início das vendas esse ano. Bateu o recorde de todos os anos. A gente teve 4 espetáculos esgotados no primeiro dia. Eu acho que esse já é um sucesso, já é uma forma positiva do ano anterior. Que se o anterior não tivesse sido um sucesso, o público não estaria desesperado para comprar ingresso, né? Também tem isso. Verdade. As pessoas nos procuram, nas redes sociais também a gente consegue ver muito isso, mas a gente se baseia bastante por uma pesquisa que a gente envia pela internet e até com pessoas dando suas opiniões sugerindo outras programações ou organização mesmo do festival, e a gente adora receber todas as opiniões. Fabiola, nós vamos para mais um intervalo, é bem rapidinho, para você de casa não saia da Rede CNT, que nós já voltamos. Estamos de volta com o Jogo do Poder. Nós recebemos Fabiola Passini, ela que é diretora do Festival de Curitiba. Falando um pouquinho agora sobre os desafios da gestão, Fabiola, quais são os maiores desafios, os maiores gargalos financeiros para manter um evento grandioso como esse, desse porte, né? Como é que vocês fazem? É uma excelente pergunta, assim, porque a gente
leva o ano inteiro, né, para organizar o festival. E o nosso grande, maior desafio de todos sempre é orçamentário, né? O festival, como ele é feito por uma empresa privada, com incentivos fiscais, a gente nunca tem garantido qual vai ser o valor total do outro ano, né? Do próximo ano. Então, a gente sempre começa do zero. Hoje em dia, a gente tem um patrocinador importante, que é a Petrobras, que renovou com a gente por 2, 3 anos. E foi a primeira vez na história do festival que isso aconteceu. Mas mesmo assim, não é o valor total que a gente precisa. Então, passamos o ano inteiro captando o dinheiro para fazer o festival, e aí a gente vai encaixando a programação dentro do valor do orçamento do festival. Esse, sem dúvidas, é o nosso maior desafio todos os anos, assim, né? De construir novas relações com novos possíveis patrocinadores, fazer a manutenção do atendimento para os patrocinadores que já fizeram aporte nos anos anteriores e tentar esse valor, né? O festival é muito grande, é um orçamento enorme, é bem desafiador. Esse é o nosso grande gargalo mesmo. É um desafio também equilibrar, né, Fabiola, essa questão da bilheteria acessível, mas ao mesmo tempo mantendo a sustentabilidade financeira, né? Essa gestão que vocês fazem nos bastidores, muito importante. Sim, é muito importante mesmo. O valor a bilheteria do festival é um orçamento importante no festival, né? E a gente ainda assim conseguiu, por exemplo, mantivemos o mesmo valor do ingresso ano passado, a gente não subiu nenhum real, porque a gente sabe também da importância e do momento, né? Que queremos que as pessoas assistam cada vez mais teatro, também subir muito o ingresso, não dá o acesso Fica devido. inacessível. Exatamente, assim. Então, por exemplo, a gente conta com parceiros importantíssimos da cidade, a prefeitura, que é uma das nossas patrocinadoras, a gente utiliza todos os espaços da prefeitura possíveis, a gente quer pulverizar o festival para várias regiões, né? Esse ano a gente está usando umas outras regiões, não só da região metropolitana, mas bairros mais afastados de Curitiba, nas regionais também, com algum tipo de programação. E qual que é a importância, na sua opinião, Fabíola, até pela sua experiência, né, das leis de incentivo fiscal, como, por exemplo, a própria Lei Rouanet, no orçamento de um festival como esse que é esse Festival de Curitiba? Do total e maior importância, porque sem a Lei Rouanet a gente não faria um festival. Não existe a menor condição. Então, é muito importante que ela permaneça e que se fale cada vez mais. É importante cada vez mais que as empresas saibam da importância da Lei Rouanet. Tem muita gente hoje em dia que tem medo de incentivar através da lei, né? Mas é só um benefício fiscal. A empresa repassa esse valor para a gente, abate do imposto. E são valores expressivos, né? Então, são empresas que podem fazer esse tipo de aporte, mas acabam às vezes ficando com receio. Então, toda vez que a gente consegue fechar um patrocinador, a gente tem um sino aqui na empresa que a gente toca, se abraça, porque é muito importante. Não existe você fazer um festival desse tamanho sem incentivo de lei fiscal, só por bilheteria. Não, não, não tem como, né? Hoje em dia Inviável. também espetáculos sozinhos não conseguem fazer sem editais, sem leis de incentivo. Uma vez o Brasil, quando não tinha, né, era muito pouco, as pessoas ainda conseguiam fazer essas produções apenas por bilheteria. Hoje em dia é cada vez mais difícil. E, Fabiola, o festival deve gerar muitos empregos, né, nos bastidores de tudo, movimenta, claro, a economia criativa também da cidade. Você consegue medir o impacto disso, né, para Curitiba e para a própria região metropolitana? A gente recebeu uma vez uma pesquisa do Convention Bureau que Curitiba era o evento que mais gerava turismo. Isso antes do Natal, né? O Natal em Curitiba está muito forte. É impressionante, assim, a gente tem uma padaria que a gente frequenta perto da empresa e que ela nos contou que ela realmente percebe que o público dela durante o festival aumenta porque as pessoas vêm para cá para ficar hospedadas e ficam nessa região que é a central. Então, você vê no pequeno comerciante, assim, né? Então, o festival tem um número expressivo, sim. A gente tem sempre esse tipo de depoimento, que os restaurantes, os bares, os hotéis ficam sempre cheios durante o festival. Tem gente que tira férias da sua cidade, dos seus trabalhos nas cidades e vem passar aqui para acompanhar a programação do festival. Então, a gente gera mais de 600 empregos diretos, e nesse número eu não estou contabilizando os atores que a gente precisa contabilizar, então esse número vai para 3 mil e alguma coisa de emprego direto, imagina os indiretos são maiores ainda. Isso tudo a gente falando de cultura, né?
que é uma grande indústria, isso mesmo, da economia criativa. Não só os restaurantes e bares, mas eu sempre falo o pipoqueiro, o estacionamento, né? Muita gente se beneficia, assim. Na 15, ano passado, a gente caminhando por lá, viu um comerciante de marca de cosméticos usando a marca do festival para falar, venha também para esse festival de ofertas. Então você percebe que, que as pessoas da cidade já começam a ver o festival como uma oportunidade também de gerar mais renda, né? E isso é fantástico. Eu acho que quando isso acontece, quando a cidade, as pessoas que moram aqui, começam a entender que elas podem se beneficiar, aí é lindo demais. A gente comemora muito esse tipo de coisa. É um ganha-ganha, né, para todo lado. É, exatamente. E, Fabiola, tem como mensurar o público? Vocês têm ideia de quantas pessoas vocês conseguem atingir fazendo uma conta lá no final, depois que o Festival de Curitiba acaba? O ano passado a gente conseguiu fazer essa conta e fica em média de 200 mil pessoas, né? Olha, Lembrando que são praticamente 15 dias de festival, espalhados pela cidade inteira, né? Então, em espetáculos de rua, sessões esgotadas, sessões extras, é o público que Curitiba movimenta. São 200. Então, a gente sempre espera pelo menos alcançar o número do ano anterior, né? Se passar desse, melhor ainda, mas a gente precisa alcançar o que a gente teve no ano anterior. excelente. Fabiola, dentro do festival nós temos o Risorama, que eu sei que é algo de muito sucesso, né? Que os ingressos se esgotam muito rápido também para esse ano. Quais são as novidades, né? O que esperar do Risorama? E até se Esse você ano, puder explicar um pouquinho para quem está em casa também, que tipo de claro. espetáculo que é, por favor. O Risorama, ele é o pioneiro do movimento de festivais de stand-up comedy no Brasil. Com o Diogo Portugal, que é o curador e sócio do evento. O Diogo também é um cara muito respeitado, é um precursor na comédia stand-up. Então, numa mesma noite, a gente reúne 6 comediantes, mais o Diogo Portugal, que fazem os seus shows que dão mais ou menos entre 8 minutos cada um. E aí é muito legal, porque o Diogo vai reunindo os nomes que estão no momento no stand-up no Brasil, e eles amam ser convidados para o Risorama, porque, de novo, como eu falei no início, é um grande encontro, né? O Risorama, a gente tem um público entre mais ou menos 1.200 pessoas por sessão, então eles chegam aqui, eles veem esse público enorme para assistir eles. Que isso é difícil, eles se apresentam muito em comedy clubs, que é um número mais reduzido, entre 300 lugares, 400, e aqui de repente eles se deparam com um público de 1.200 pessoas, né? E o diferencial do Risorama esse ano, assim como o Mishmash também, é que ele vai acontecer em cima do palco da Pedreira Paulo Leminski. Isso que eu ia E te esse perguntar, onde na pedreira, né? em cima do palco, a gente monta uma estrutura, a gente amplia o palco e a gente vai montar uma estrutura exatamente como o Risorama sempre funcionou, só que dessa vez em cima do palco. E também uma experiência super legal, a gente está acostumado aí em shows na Pedreira, né? Ver o palco de um ângulo, agora a gente vai ver o palco de outro ângulo. O público está em cima do palco. E aí isso também vai ser super legal e diferente para o Risorama e para o Mishimash também. Com certeza vai agregar muito no festival desse ano. E nós vamos para o nosso último intervalo da noite. Para você que nos acompanha, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos a diretora do Festival de Curitiba, a Fabiola Passini, essa que já é a 34ª edição do festival, sucesso de público, sucesso de bilheteria. Nós falávamos agora há pouco, Fabiola, do Risorama, que a gente sabe também que é sucesso garantido, né? Todos os ingressos esgotados, mas eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre o nicho Gastronomics, que é, você já nos trouxe, né, na nossa conversa, que é coordenado pelo Celso, pelo chefe Celso Freire. Como é que funciona? Como que as pessoas podem comprar um prato diferenciado? Como é que vai ser esse ano? O Gastronomics é muito especial, porque eu sempre falo, a gente é muito louco o suficiente para dentro de um festival desse tamanho, ainda incluir uma atração tão especial e diferente que é uma feira gastronômica desse tamanho, desse nível, né? O Gastronomics esse ano também acontece na Pedreira Paulo Leminski, mas diferente do Risorama que é em cima do palco, esse ano vai ser no chão da pedreira, na frente do lago. Também é a primeira vez que a gente usa esse espaço, isso também é uma coisa diferente no festival, né?
E o Gastronomics, ele é muito especial porque você fica cara a cara com o chefe. Então, o Celso, que é o Celso Freire, que é o nosso curador, ele sempre traz atrações importantes do nome da gastronomia. Por exemplo, esse ano eu não vou saber de cor, os nomes são muitos. Mas, por exemplo, já teve o chefe da Casa do Porco em São Paulo, que é um restaurante super famoso. E é ele mesmo que está ali na barraquinha da feira, cozinhando e servindo as pessoas. Então, Que esses legal. chefes que a gente não costuma ver nos restaurantes, né? Que eles estão dentro da cozinha, a gente vê eles cozinhando e eles mesmos servem. E eles adoram participar, porque Que sai da legal. rotina completamente deles. E eles realmente ficam cara a cara com o público, né? E aí você degusta vários pratos, os pratos são pequenos, para você justamente degustar vários pratos, né? E além disso, a gente também tem 4 atrações de músicas por dia, uma atração de teatro, tem espaço kid, você pode levar o seu pet também. O legal do Gastronomics é um evento de permanência que a gente fala. Você vai de manhã e fica até o final. Claro, você pode ficar 1 hora, 2, mas eu digo, as pessoas não querem ir Dá para embora. aproveitar Dá mais. para aproveitar muito, assim. Então, é um programa para você fazer com a família, é uma delícia. Você faz a degustação junto com o vinho ou com uma cerveja, ainda Ai, que escuta uma música legal. gostosa. E é isso, né? Come comida de alto nível. É uma feira gastronômica, mas num padrão maravilhoso, assim. Então, fica essa dica de você que não conhece o Gastronomics, conhecer, porque é realmente um evento bastante específico e muito especial no festival. Que experiência, né? E ainda na Pedreira Paulo Leminski, para quem não sabe, olha, pode procurar aí na internet, que é um ambiente assim fantástico, maravilhoso, é mágico lá dentro, né? É Qualquer mágico. evento que acontece lá é sucesso. É muito, muito legal. E além da Pedreira, também aproveitando falar que está no mesmo complexo, o festival esse ano também acontece na Ópera de Arame. Fazia um Ao tempo que a lado. gente não, exatamente, não se apresentava lá, mas a Pedreira esse ano vai receber dois espetáculos que acontecem na Ópera de Arame, no complexo Parque Jaime Lerner, né, que agora se chama Parque Jaime Lerner. O Jaime Lerner foi uma pessoa importantíssima desde o início do festival, quando o festival inaugurou, foi na Ópera de Arame que ele antecipou a construção da Ópera de Arame para a primeira abertura do festival. Então a gente volta para um lugar muito icônico para a cidade e importante para o festival também. Excelente. Fabiola, na sua opinião, qual que é o papel dos eventos culturais grandiosos, como, por exemplo, o Festival de Curitiba, na formação de opinião pública, tendo em vista que hoje as coisas estão muito polarizadas, né? Tempos de polarização. Como é que você vê isso? Eu acho importantíssimo porque, um pouco do que eu falei antes, os espetáculos por si só, eles falam sobre assuntos muito importantes, né? A curadoria tem esse cuidado também, né? Então, a gente tem muito espetáculo que fala sobre feminicídio esse ano, fala sobre a cultura negra. Então, são assuntos que você não tem como, você vai sair reflexivo desses espetáculos. Esse é um dos papéis, não só do teatro, mas das artes como um todo, né? É fazer você pensar um pouquinho fora da curva, você ver outras possibilidades, você pensar e debater esses assuntos com os seus amigos. Então, um festival de teatro, ele faz pulsar o pensamento crítico justamente pela quantidade de coisas que ele tem. Então, é muito legal a gente ver quando os espetáculos acabam, a gente escutar na fila as pessoas já debatendo sobre assuntos. Mas olha, a gente passa por situação parecida em casa. Eu conheço alguém que passou por isso, né? Por que que isso acontece? Então, você vê que as pessoas realmente debatem sobre um assunto, né? Não vão lá só para se divertir, não é só um horário para você se entreter, apesar que a gente também tem peças sobre a 5, né? Eu disse antes. Mas ele é super importante na formação de opinião justamente por isso, porque faz você abrir a cabeça e pensar sobre uma realidade que não é a sua, ou talvez é a sua, e você se enxerga ali, e a partir dali talvez você tome uma decisão, tome uma atitude. Então, eu acho que qualquer espetáculo, qualquer manifestação artística, na verdade, né? A gente tem essa possibilidade, mas o teatro eu acho que ele tem mais, aquelas defensoras do teatro, né? O teatro tem mais porque ele é ao vivo ali, né? Você está falando de grandes dramaturgos, grandes atores, então as pessoas ficam mais sensibilizadas, eu acho que através do teatro. Acaba, eu acho que chegando num caminho mais curto, né, com o É, público. Eu acho que é uma troca mais intensa. Tem razão. pois. Fabiola, como diretora agora do Festival de Curitiba, qual que é o seu maior sonho que ainda não foi realizado, mas que está aí, né, na prateleira para acontecer? Ai, que difícil essa pergunta. É que vocês realizam tantas coisas legais que eu acho Exato. que o sentimento de satisfação está sempre com vocês, né?
Exato. Eu acho que tem uma coisa que é bem importante, assim, pra gente, eu pensando também na programação, quando a gente trouxe os bois pra cá, esse é um bom exemplo, né? Os bois Garantido e Caprichoso, é uma manifestação cultural muito importante do nosso país e que nunca tinha chegado aqui. Então, a gente conseguir sempre trazer alguma coisa para nossa realidade, eu acho que esse é um desafio de grandes festivais, sabe? O festival de teatro tem que se propor a isso. Então, acho que meu sonho é que cada vez mais a gente alcance outras culturas. Eu lembro que foi um movimento enorme, assim, tinha gente que nunca tinha ouvido falar, ou tinha gente que tinha o sonho de assistir, mas nunca conseguiu ir para Manaus, para Parintins, para assistir os bois. Então, quando a gente se propõe a isso, a gente faz uma mudança dentro de um ecossistema, assim, da cidade, da forma como assiste, que é muito legal. Então, que isso, sabe, cada vez aconteça mais, acho que esse é meu sonho, assim, que a gente possa falar da cultura nordestina, que a gente possa falar de outras culturas do nosso Brasil ou até de fora. E que a gente consiga sempre alcançar esse público é um sonho, porque é muita gente, né? Então, é manter esse público apaixonado por teatro, e isso é muito legal, a gente vê essas vendas sempre impressionantes, assim, isso me impressiona a cada ano. Meu Deus, eu não acredito que a gente teve 6 espetáculos esgotados no primeiro dia. A gente não tá falando de um show de rockstar, né? A gente tá falando de teatro. Então, a Sim. gente continuar sonhando dessa forma, eu acho que esse é um caminho, né? Muito bom. Fabiola, para a gente encerrar, vamos reforçar a data do festival, os canais de comunicação, como é que a gente fica sabendo de tudo isso? Eu acho muito legal acompanhar as redes do festival, Festival de Curitiba. Lá tem sempre dicas, o que que esgotou, o que que está esgotando, dicas para idade, dicas de locais. Então, Festival de Curitiba, lá você fica por dentro de tudo. O site do festival é festivaldecuritiba.com.br, não tem teatro no meio, é Festival de Curitiba. E a nossa bilheteria no Shopping Miller também, a gente tem os bilheteiros que ficam lá, que podem ajudar a tirar dúvidas. Tem gente que gosta muito de comprar o ingresso físico, né? E aí os bilheteiros estão à disposição também para conversar sobre os espetáculos. Todo mundo sabe muito da programação do festival. Pelo site a gente também tem o saque. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar por lá. E fica esse convite, gente, para acompanhar o festival que está logo aí. E é isso, os ingressos se esgotam cada vez mais cedo. Então eu sempre falo, se programem, porque ainda dá tempo, ainda a gente tem muita atração que tem ingressos disponíveis. Muito bom. Colocar na agenda, então, de 30 de março até dia 12 de abril, certo? Exatamente. Fabiola, para a gente encerrar, suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço demais o espaço de vocês para a gente falar sobre o festival e numa entrevista com muita qualidade. A gente consegue falar sobre um pouquinho de cada coisa do festival, né? Mas com muita qualidade, como eu disse, a gente fala da programação, dos empregos gerados, da economia que o festival proporciona para a cidade também, economia criativa. Fica meu convite para você assistir o festival, que tem um pouco de tudo, né? Em nome da Rede CNT, agradeço a sua participação. Já é a sua segunda participação por aqui, falando, né, do Festival de Curitiba. Sempre um prazer recebê-la. Desejamos muito sucesso nessa 34ª edição e até uma próxima oportunidade. Boa noite para você e obrigada mais uma vez. Obrigada. E para você de casa, nosso muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado por aqui. A gente se vê. Boa noite, bom descanso.